Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Na Jornada. Eu sou a Bruna. Eu sou a Thaís. Nós estamos aqui para falar de espiritualidade, autoconhecimento e questões da vida que possam ser trazidas à luz de ciência, filosofia, religião e outras cositas mais que vamos por aqui, né, Thaís? E nesse episódio, o nosso tema é oração. Na verdade, ora e presta atenção. E a gente vai explicar por que essa reflexão. E acho que é legal, né, Thaís, compartilhar essa ideia de que a gente está falando aqui de oração, vamos falar, né, de oração nesse episódio, e embora nós vamos utilizar um texto espírita como base, né, um livro do Chico Xavier, a partir, né, da psicografia do Chico, com o mentor o Emmanuel, que é o seu mentor espiritual nas psicografias, mas além disso, né, transcende a questão de que é um texto espírita, mas quando a gente fala em oração, é um assunto que abrange, seja qual for a crença, né, a religião, a oração é algo comum em todas as doutrinas religiosas, cada um tem o seu formato, a sua conexão, mas antes ainda disso, mesmo que a gente não acredite em nada, que não exista uma crença definida religiosa, o ser humano ele sempre procura algo de divino, algo além de si, algo que às vezes ele nem entende, né, para buscar alguma resposta, algum auxílio, alguma ajuda quando ele mais precisa, ele se utiliza de alguma fonte. E isso é um tipo de oração também, ele buscar uma luz em algo, buscar uma resposta, buscar, né, uma ajuda, um direcionamento. E a gente pode pensar, e aí entra dentro de um ponto de vista da doutrina espírita, mas que isso, para quem, como ele falou, né, não tem nenhuma religião, ou a oração como uma elevação vibracional, onde a gente aqui, né, pensa como uma conexão. Agora eu tô falando, eu lembrei se eu não me engano, é no livro Pensamento e Vida, que Emmanuel também fala sobre a prece no sentido de um professor, muitas vezes, quando ele está montando uma aula com um intuito nobre, em que ele está conectado através do pensamento no bem, ele também está em prece, porque ele está se conectando e também recebendo intuições e respostas e soluções, ou qualquer trabalho que tu está fazendo, em que tu está num processo de elevação. Quando a gente fala da oração nesse sentido, da gente direcionar esse pensamento, né? Isso a gente pode fazer não tendo religião nenhuma. Perfeito. E Né? quando a gente pede algo, né, por isso nós trouxemos ora e presta atenção para uma reflexão, para ir muito além de questões religiosas, porque mesmo que a gente não tenha essa ideia religiosa, a gente está sempre pedindo e querendo algo, né? A gente almeja algo, então eu quero um novo emprego, eu quero uma nova casa. Quando a gente pede isso, a gente tá se concentrando em alguma energia, em alguma coisa que a gente nem entende, mas a gente está desejando, eu quero, né? A gente usa o coração, usa os nossos ideais e normalmente trabalha para aquilo. Então, ali também existe uma oração, é um pedido que está sendo direcionado para alguém ou alguma coisa no universo de algo que a gente quer. Então, indubitavelmente, independente de não existir crença religiosa, a gente está em oração em boas partes do nosso tempo quando a gente pede ou quer algo, né? A oração, ela tem dois princípios, né? Se a gente for, né, para o livro dos Espíritos, o direcionamento como veículo pensamento. Então é quando eu, como que eu vou dizer a palavra, quando eu tenho a intencionalidade de direcionar o meu pensamento para algo, né? Então eu posso na oração agradecer, eu posso louvar e eu posso pedir, né? Então eu direciono o meu pensamento para isso de forma intencional, ou seja, eu estou usando a minha racionalidade, essa parte nobre Perfeito. que só nós, né, dentro da animais, nós seres humanos, a gente tem essa parte aqui mais nova do nosso cérebro, a gente utiliza essa razão numa intencionalidade de ou louvar, ou agradecer, ou pedir. No momento em que a gente faz isso, a gente direciona o pensamento. Então, ele é o veículo. Então, eu dou a direção que eu quero com o meu pensamento. E aí é interessante porque, né, os espíritos nos dizem que o nosso combustível é o sentimento. Uhum. Então a gente usa do sentimento como um combustível que é o que vai dar força. Tanto que Chico dizia que as orações de uma mãe arrombam as portas do céu, porque elas vêm carregadas de sentimento. Né? Então, quando a gente vai fazer essa oração, seja para agradecer, para louvar, para pedir,
a gente vai direcionar o nosso pensamento para isso e a gente vai trabalhar o campo do sentimento nessa direção também. E aí entra a questão, né, que a gente já falou aqui do perdão, porque quanto mais limpo o coração tiver de mágoas, Jesus dizia isso, né? Quando tu for orar, primeiro, né, te reconcilia, limpa teu coração para que depois tu possa direcionar essa oração. Então tem várias coisas que a gente pode falar dentro da oração, mas essa, hoje em específico, é sobre os nossos pedidos. Isso. Hoje é sobre quando a gente faz a nossa oração para pedir, porque nós ainda somos pedintes. Sim. A gente nem precisaria pedir. A gente poderia viver de agradecimento e a gente estaria vibrando nisso. Mas existem momentos da vida em que a gente, para exercitar nossa humildade, de necessidade de amparo, de auxílio, a gente ainda pede. Sim. E aí a gente pede pra caramba, se a gente for pensar. O tempo inteiro, né? E até o que pedir a gente precisa aprender, né? Com o que pedir? Acho que a gente pode falar sobre isso na jornada do caminho. E acho que é legal trazer também, né, que, como dissemos antes, né, embora seja uma reflexão de um ponto de vista espírita, a neurociência estuda, né, as questões de oração e espiritualidade, a medicina estuda essa conexão espiritual com o pedir, com cura. Então, embora nós estejamos falando desse ponto aqui, a gente está levando essa discussão também para uma questão científica, de que a ciência hoje estuda a força da nossa fé, do nosso pensamento, das nossas orações, para questões que são muito mais energéticas do que religiosas. E é energético, né? Muitas não é uma vezes, questão... quando a gente está em algum conflito e a gente entra... Porque, assim, a questão da sobrevivência, né? O nosso instinto de sobrevivência, ele é muito automático dentro da gente. Então, sei lá, na época da selva lá, a gente estava sendo perseguido por um leão. A gente não racionalizava, a gente simplesmente reagia instintivamente. O leão hoje são os nossos, muitas vezes, os nossos aspectos da vida. Perfeito. Né? O ambiente de trabalho, algum conflito que está acontecendo dentro do ambiente familiar, relacionamentos, a gente com a gente mesmo, os nossos processos em que a gente inconscientemente, é como se a nossa sobrevivência estivesse ameaçada, às vezes a nossa identidade. Então a gente entra em processos automáticos. E isso acontece muito em áreas do nosso cérebro que envolvem conexões extremamente complexas, mas que têm a ver com as nossas emoções e é difícil a gente racionalizar. Perfeito. E o que hoje a gente sabe dentro de neuroimagem funcional? Quando a pessoa se coloca em oração, ela ativa áreas do raciocínio, da análise, né? Dentro dessa parte mais analítica, racional do nosso cérebro, que é o que nos faz o direcionamento. Então, o fato de eu chegar no momento em que eu direciono para pedir, para agradecer, para louvar, eu estou usando áreas nobres do cérebro, que são as áreas que é o contemplar o belo também, que é o olhar e os lírios do campo. Tu tem que estar atento, tu tem que trazer a atenção para cá, né? Então, e aí, quando a gente entra para dentro da doutrina espírita, a gente ainda sabe que além da gente acionar áreas que a gente precisa para a solução de conflitos, para a solução de desafios, né, que é essa área mais nobre do cérebro, a gente ainda sabe que dessas conexões faz com que a gente se conecte com a espiritualidade, que a gente chama de espiritualidade superior, pode se chamar de Espírito Santo, a gente pode se chamar do que quiser, né, energia transcendente. Do que for, é como se a gente recebesse literalmente os insights, as inspirações e as intuições para que isso aconteça, que tem a ver com o tema de hoje. Né? Então a gente se conecta para receber também, quando a gente está nessa linha de vibração, né? Isso, legal. Então vamos lá, né, para o nosso texto de base. Como eu falei, é o livro Coragem, um livro psicografado pelo Chico Xavier, com o auxílio, né, do Emmanuel, que é o seu mentor espiritual. A Thaís vai fazer a leitura para a gente. É um texto, tem uns minutinhos ali dedicado para a leitura. E a nossa ideia é trazer a leitura para reflexão, mas depois a gente vai discutir aspectos importantes desse texto, trazendo, né, uma reflexão produtiva que sirva para o nosso dia a dia, para que a gente possa interiorizar isso também. Vamos lá. Para a gente ir pegando tópicos dele, né? Isso aí, vamos lá. Então, assim, ele é o capítulo 24 do livro Coragem, tá? Que é de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. E o texto é Oração e Atenção, o título. E diz assim: Oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para receber as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto.
Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo da erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicitastes. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento na tua casa de fé, no diálogo com uma pessoa que te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o espírito à observância do bem eterno. O próprio Jesus, mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, quando ele mesmo demandava solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo as exigências e os desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre a nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Emmanuel. Sempre Uau. Emmanuel. Texto maravilhoso, né? Esse texto é tão lindo. Tu sabe que eu já li ele em grupos de estudo da casa espírita, né? Volta e meia surge esse assunto, eu digo, peraí que tem um texto. E daí tu vê que as pessoas ficam assim, porque é sobre isso, né? E ele é de uma carga... É um texto que a gente presta atenção se ele vem muito do coração, né? É alguém falando do coração. Toda vez que eu leio esse texto, eu me arrepio. E eu já li ele, eu quase leio ele, eu digo, fazer declamar ele qualquer hora. Porque a oração passa essa ideia, né? De também, assim, não só uma leveza do processo, mas porque é uma intimidade, independente de como a gente faz, é uma coisa muito íntima de como nós estamos, o nosso estado de espírito, o nosso momento. Porque às vezes a gente vai fazer um pedido, a gente está muito aflito, a gente está pedindo pela saúde de alguém, pela vida de alguém. Então é um momento muito emocional para a gente. Às vezes uma pessoa está numa oração, ela está destruída, ela está passando por uma situação muito difícil. Então é um momento de emoção e de total coração, né, numa intimidade nossa com Deus, ou numa intimidade suprema nossa com alguma coisa que nos dá fé. Então esse texto ele consegue transmitir isso, assim, olha para ti que essa comunicação é como tu pode fazer para melhorar essa tua conexão, né? E a oração, ela é sobre intimidade, né? Porque tem coisas da gente que a gente não conta para ninguém. Tem coisas da nossa intimidade, do nosso mundo interno, que a pessoa mais próxima que convive com a gente não tem acesso. Só a gente tem. Yes. E aí quando tu vai pro campo da oração, é como se isso ficasse exposto. Porque muitas vezes na hora daquela oração, aquela oração de pedido mesmo, tem a ver com essas partes nossas que a gente não expõe, que são íntimas, né? Que ele diz, então entra no teu quarto ali, entra nesse lugarzinho íntimo e pede.
E depois, presta atenção. E às vezes esse lugar íntimo nem é tanto um recolhimento físico, né? Não, é um local interno dentro da gente. Aliás, é muito mais isso, né? Assim, às vezes o mundo ele pode estar um caos, mas se eu conseguir chegar em um lugar meu, né, que eu consiga fazer essa reflexão, e daí a gente pensa assim, o budismo traz muito essa intenção, né? Porque lá Gandhi, né, todos esses pensadores desse período, eles falavam sobre isso. É uma questão de um recolhimento íntimo da alma, né, de conseguir chegar em algum lugar onde as tuas perguntas sejam para ti, né, o teu entendimento seja teu e tu consiga praticar um autoconhecimento num nível diferente porque tu está conversando contigo, né, nesse momento de recolhimento. Ele diz assim, eu acho interessante pegar por partes aqui, né? Mas assim, ele fala, né? Vamos pensar no que a gente falou antes. Tu direcionou o teu pensamento, colocou a tua intenção, o teu coração nisso e pediu algo. Aí, a partir disso, presta atenção. E daí eu acho interessante que ele diz assim, é desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas. Então, tipo, às vezes a gente quer grandes demonstrações e grandes sinais, e onde tudo vai mudar de uma hora para outra. Deixa eu testar se Deus me ouviu, né? E daí se meu ele pedido diz, vai ser atendido. Acerena teu coração, tipo assim, calma teu coração, porque assim, ele diz assim como o sol não precisa descer para que, como é que ele diz? Para atender o talo da erva, porque os próprios raios dele vão fazer isso. Daí ele diz, Deus conta com milhões de mensageiros, que nem sempre são, a gente está falando aqui dentro da doutrina espírita de desencarnados, a espiritualidade superior, mas nem necessariamente é sobre isso. Uhum. Às vezes pode ser irmãos da nossa caminhada aqui. Que vão intermediar, né? Que executam os excelsos. Daí ele diz assim, ore, pede, presta atenção, porque algo virá por alguém ou por intermédio de alguém, de algo, a te responder. Mas não necessariamente são coisas espetaculosas, e às vezes nem é, porque às vezes é parte do nosso processo o reconhecimento disso. Uhum. Né? Que mérito teríamos nós se as coisas viessem prontas? Então, né, ainda além de um pai amoroso, ele ensina que a partir disso, e daí ele diz, né, daí vamos usar isso, porque eu acho que cada partezinha disso, né? Eu anotei alguns tópicos chaves também aqui pra gente ir, então vai ir falando. Vai assim, lá. Né? Dentro da ordem, né, da leitura que tu fez, acho que duas coisas principais assim do início, né? Do início do texto para cá. Ele traz pontualmente duas frases que se complementam: acalmar-se e conectar com algo. Então, assim, que é a linha do que tu tá trazendo aqui, né? Agora que tu falou. Então, assim, te organiza primeiro para entender o que tu quer. Porque às vezes a gente tá pedindo, a gente não sabe o que a gente tá pedindo. A gente se confunde no próprio pedido, a gente já queima a largada, né? Assim, tá, mas o que tu quer? Eu quero tudo, mas tudo é como um planejamento estratégico de vida. Eu preciso saber o objetivo do que eu quero, a meta do que eu quero, para que eu possa atingi-la. Eu preciso ter um plano de execução. Então, acalma, né? Reduz essa ansiedade do coração, pensa no que tu quer de fato, né? E te conecta daí com algo que faça sentido, ou seja, né, assim, é como, assim, tô pronta, agora deixa eu ligar esse fio na tomada para eu conseguir perceber o que está acontecendo. E eu acho que se a gente for usar para aquela questão que a gente falou, né? Eu tô fazendo um pedido porque eu tô num momento muito difícil. E eu tô naquele processo emocional que eu tô com o leão ali. Aquele leão me perseguindo ou alguma coisa acontecendo. E aí eu aciono a minha parte da atenção racional, essa parte aqui, para um pedido dentro da minha oração. E daí ele diz, então agora calma e presta atenção, ou seja, mantém isso aqui ativo. Não volta para aquele conflito. Isso tem a ver com a gente desenvolver confiança. Sim, né? É uma coisa muito e a das gente nossas manter percepções. Essa parte nossa aqui da atenção. Porque ele diz, né, nesse sentido, por isso acalmar, porque daí te mantém aqui na atenção. Porque a gente precisa de atenção, se a gente for fazer uma oração, a gente precisa da atenção. Tanto é que às vezes quando a gente está no tumulto, a gente vai fazer uma oração, a gente se perde, às vezes volta pro problema e pensa, meu Deus, preciso voltar pra oração, peraí, nunca aconteceu isso contigo? De fazer uma oração e pensar, meu Deus, tô fugindo do foco, voltou tudo na minha cabeça, e aí tu tem que de novo fazer. Mas às vezes um só me ajuda já é um uma pedido, súplica, já é uma, né? Ou às vezes nem palavras, né? Um direcionamento dessa necessidade de ajuda já é. E aí a gente precisa começar a prestar atenção nos pequenos sinais, né? Que mais tu notou. E daí o que tu trouxe também, né? Que assim,
acalmei, tô me conectando para entender, né? Porque é essa questão de preparo mesmo, de energia, né? Esse processo ele é muito automático, a gente não percebe, mas a gente precisa, né, se conectar. E se conectar é assim, tô elevando o meu pensamento, tô orando para quê, né? Tô orando para Deus, ou seja lá para aquilo que eu acredito, se é uma questão religiosa ou se é uma questão muito mais espiritualista de não sei exatamente para quem que eu tô pedindo, mas assim, eu tô, sei lá, eu tô suplicando para que alguma coisa me ajude, né? E daí os intermediários de Deus que tu trouxe agora, ou seja, a gente às vezes fica esperando assim, né, que todo mundo pedindo as coisas ao mesmo tempo, que Deus está lá ativamente apenas Ele, enquanto ser ou enquanto natureza, né, seja lá a constituição física, energética de Deus, mas que Deus está lá a postos ouvindo todo mundo ao mesmo tempo, né? E não é assim que funciona. Se a gente for falar de um ponto de vista religioso, e daí trazendo um pouco para o espiritismo a questão, a gente sabe que existem mentores, benfeitores que vão ajudar nesse trabalho divino, né? Coletando essas orações, entendendo os pedidos na Terra e o que tu disseste, as pessoas que vão colaborar, né, com essa nossa oração, os intermediários de Deus, estão, boa parte das vezes, muito mais encarnados também, porque são as pessoas que vão nos ajudar a alinhar nossa caminhada para chegar nos objetivos daquilo que a gente está pedindo. Isso é muito forte, né? Eu acho isso tão fantástico. Se a gente pensar em Deus, né? A gente já falou de Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então é uma inteligência suprema que faz com que exista uma sincronicidade nas coisas, em que tudo caminha a favor do bem. Por mais que a gente não entenda, tudo caminha. Existe uma lei de amor, uma lei de justiça, uma lei de caridade. A lei de amor rege tudo. Então, independente de por onde isso venha, é Deus, através do seu trabalho, da sua própria obra, te conduzindo. É a própria obra te conduzindo. E a obra também somos nós, porque nós também somos criaturas. E quando a gente pensa em Deus como um ser, que não é essa ideia, fica difícil de compreender isso. Mas quando a gente enxerga Deus como uma energia que é dividida e que age sobre as coisas, daí fica mais simples da gente entender isso. Ele está agindo sobre muitos princípios. Ele está agindo na natureza, ele está agindo na pessoa que vem conversar com a gente, traz uma palavra, uma intuição, nessa coisa que direciona. Nos guia, e que às vezes a gente não entende, a gente resiste, a gente briga, a gente se revolta, mas que está sempre nos conduzindo para o bem. Exato. Né? E é por isso que a gente diz, a gente talvez nem tivesse necessidade de pedir, porque isso está acontecendo. Talvez a gente pudesse só agradecer. Mas no momento em que o pedido vem, porque ele é uma demonstração de necessidade de ajuda, que é o que ele diz aí, tu presta atenção. Porque daí é o próximo tópico que eu anotei aqui pra gente falar. Aí sim. O que é esse hora e presta atenção, né? Pra direcionar a gente. O que é prestar atenção quando a gente tá orando? O que é a atenção? O que é essa atenção? Onde é que a gente chega com isso, né? Eu até tenho um material aqui, se tu não te importa. Vai lá. Vai procurando aí enquanto eu... deixa eu ver onde é que tá, porque não tem nada a ver com doutrina espírita. Ótimo. Ele é uma coisa bem de um trabalho meu que eu tenho feito sobre comunicação. E deixa eu achar, porque eu acho que é o módulo 2 aqui. Que eu falei justamente sobre a atenção dentro do processo nosso de trabalho mesmo, sabe? Deixa eu achar aqui. E tem muito, assim, também desse presta atenção, né? Porque às vezes a gente tá pedindo algo para alguma crença que a gente tem e esse prestar atenção está muito ligado assim, né? Eu coloquei no universo aquela energia do meu pedido, aquilo que eu desejo de todo o meu coração. Esse meu pedido, ele normalmente, né? Ele não vai vir pronto, né? Porque a gente precisa, enquanto seres encarnados aqui, em evolução, a gente precisa aprender com esse processo de pedido também. Então, dificilmente essa resposta vai vir pronta, numa caixinha, né, numa entrega lá, vão tocar no meu endereço, uma entrega lá dentro da caixinha, o meu pedido embalado, pronto para presente, né? Então, esse prestar atenção é muito de, se nós estamos conectados com o fiozinho ali da tomada que eu falei no início, né? Se a gente se acalmou e está conectado com o pedido, a gente precisa prestar atenção nos sinais que o mundo nos dá, que a vida nos dá, para que a gente monte o quebra-cabeça daquilo que a gente está pedindo, porque no fim das contas é isso, não vem pronto.
as pecinhas elas vão sendo montadas para a gente chegar na resolução daquilo que a gente quer. E se a gente está focado só assim, né? Não, mas Deus vai me dar, vai chegar para mim prontinho. Do jeito que eu quero isso aqui. Isso, exatamente. E vai ser algo que vai transformar tudo de uma hora para outra. Exato. Nem sempre, às vezes é, mas às nem vezes sempre pode é. acontecer. Exato. Pode acontecer por merecimento, seja qual for, né, a intenção, mas normalmente as coisas vêm mais sutis, para que a gente... Acho que é muito assim, ó, porque a gente precisa, com inteligência, racionalizar o processo. É uma questão de racionalização. Eu preciso entender que isso aqui vai complementar com isso, e que eu aprenda com o processo do que está acontecendo, porque senão do que nos serviria, né, o receber, se nós não tivéssemos a possibilidade, a bênção de aprender com o processo daquilo que a gente está pedindo. Olha que interessante, tá? Porque isso aqui é sobre a atenção e Localizou? observação. Boa. Eu coloquei sobre a questão de observação clínica, que é quando tu tá com alguém ali atendendo, tá? Pra gente, tipo assim, no sentido de observa e fique atento ao paciente, à pessoa, porque a gente tem que estar atento ao que tu tá fazendo, né? E olha que interessante, porque esse texto ele diz assim, ó, a atenção é um dos processos fundamentais da experiência humana, tá? Então, é a tomada de posse pela mente, de forma clara e vívida, entre diversos processos ou esquemas do pensamento. Ou seja, quando eu resolvo intencionalmente colocar minha atenção em algo, tá? Por exemplo, é o foco da consciência, onde a minha consciência põe o foco. Isso aí. Então, é a capacidade de selecionar determinados estímulos em detrimento de outros, permitindo lidar de maneira eficaz com o que realmente importa. Então, quando ele diz ora e presta atenção, ora, tu pediu, então agora tira o foco da tua consciência do problema e do pedido e presta atenção na solução. Isso. É isso. Porque a gente normalmente acontece o contrário, né? A gente faz o pedido de alguma coisa que está acontecendo e a gente passa os nossos próximos dias, a gente não passa prestando atenção em onde vai vir a resposta, a gente fica focando no problema. Eu pedi, agora eu volto pro problema de novo porque eu quero uma demonstração espetaculosa que capte a minha atenção. Isso. Aí eu continuo com uma aflição diária que me consome, ansiedades, né, assim, que aquilo nos destrói, porque eu tô focada na dor do problema. E daí eu não tô abrindo os olhos a solução tá aqui, ó, tá gritando na minha frente e eu não enxergo. Não, e assim, é isso, é tipo assim, ó, eu fiz eu tô com um problemão aqui. Aí eu pedi, Deus, me ajuda a resolver tal coisa. Me ajuda a ter sabedoria, ou sei lá, tal questão. Aí, em vez de eu focar a atenção nos sinais e de como a solução vem, eu volto o foco para minha atenção disso aqui, esperando que algo gigante aconteça para que a minha atenção seja sugada. Talvez isso até aconteça, porque a gente muitas vezes precisa desse amparo, dessa ajuda. Mas aqui o convite é para que a gente faça isso de forma intencional. E daí ele diz assim, ó, o cérebro humano é bombardeado a todo momento por milhares de estímulos. Tipo aqui, quem está escutando agora isso aqui, provavelmente está acontecendo outras coisas na tua volta. Muitos estímulos. A gente espera que tu esteja com atenção aqui na gente. Mas talvez isso seja, a atenção saia daqui em alguns momentos e vá para outros lugares. Mas tem várias coisas acontecendo. Talvez tenha um ar-condicionado ligado, talvez tenha um barulho da rua, sei lá, tem outras coisas acontecendo de estímulos. Mas a atenção funciona como uma lente seletiva. Ela organiza, filtra e prioriza as informações para que a gente possa perceber o que é relevante. E aí entra o ponto que está sendo relevante para a gente nesse momento. Porque a gente tem essa capacidade de escolha. Às vezes ela precisa ser treinada, porque a gente está treinado a botar como relevante o pequeno problema que aconteceu no dia. Uma discussão no trabalho. Eu tô com a minha atenção toda naquilo ali. E muitas coisas, né? Hoje, principalmente nesse mundo hiperconectado, muitas coisas prendem a nossa atenção ao mesmo tempo. Às vezes é até difícil de ter atenção no que nos importa, porque muitas coisas distraem a nossa mente o tempo inteiro. A ideia da dopamina fácil, da dopamina rápida, né? Que a gente usa para o cérebro descansar, a gente acha que a gente está qualificando o nosso tempo, e na verdade a gente está viciando, porque daí a gente perde o foco do que, assim, de olhar para aquilo que é mais resolutivo na nossa vida e leva o nosso cérebro para uma ideia de procrastinação que a priori ele não precisa, porque ele é um mecanismo extremamente potente de luz que está ali pronto para trabalhar, né? E olha que interessante, porque ele diz que a atenção e a consciência
estão intimamente ligadas, mas não são a mesma coisa. A gente sabe hoje aqui que o nosso espírito, a nossa consciência, né? Onde está a lei de Deus? Na consciência. Então a gente tem um espírito observador. E onde ele está pondo a atenção? Porque muitas vezes é de maneira automática naquilo que tu foi treinado a pôr. Né? Aqui é para que tu faça isso de forma consciente. Então, a consciência, olha o que ele diz, né? Inclui a percepção de si mesmo e do que acontece no presente. Né? Então, enquanto a atenção, ela delimita um recorte. Então, está acontecendo algo no presente, mas a minha atenção está aqui. Nós estamos todos aqui, tem muita coisa acontecendo aqui na volta, mas a minha atenção está em ti, Bruna. Mas eu estou consciente nesse momento porque eu estou no presente, né? Eu estou então, aqui, focada aqui. Ele diz assim, podemos estar atentos sem plena consciência do que nós estamos fazendo, né? Então, ele diz que outro ponto importante é que a atenção tem limites. Estudos indicam que a gente consegue manter entre 5 a 9 unidades de informação simultaneamente. Eu sempre digo que eu acho que homem é 5, mulher é 9. Porque o meu marido, mas se ele tá fazendo um negócio, ele não fala comigo agora. Não fala comigo, ele se perde se ele tiver... Né? Já a gente faz 500 coisas ao mesmo tempo. E assim, mas existe um limite do que a gente consegue pôr a atenção. Então, Sim. Os estudos dizem que em média de 5 a 9. Então, dentro desses 5 a 9, a gente coloque, fez um pedido, presta atenção que tu esteja lá fazendo alguma coisa, mas chegou uma mensagem, que é o que ele diz aqui, né? Então, que isso reforça a importância de uma presença. Em vez de sobrecarregar, tentando dar conta de tudo, que a gente deve priorizar o essencial, tá? Mas isso foi só um pouco de... Ele diz que isso distingue um pouco os nossos processos automáticos dos nossos processos controlados. Então, tem muita coisa que a gente vai fazer de forma automática, mas que a gente também coloque consciência para tentar fazer coisas de forma intencional, tá? Mas eu acho que esse é o que eu tenho aqui de material, que daí foge um pouco dessa parte, mas a gente entra no âmbito da ciência, né? Para a gente poder falar um pouco do que... Claro, aqui ele está falando muito mais da mente, mas a gente também sabe que tem a questão do espírito nisso, que é o observador, que obviamente aqui eu não coloquei nada, né? Sabe que as áreas da administração, assim, né, de onde eu venho, da área de negócios, tem livros muito bons que falam sobre isso que tu está trazendo do que é essencial. Tem um livro muito bom que, inclusive, é um assunto que a gente pode trazer para discutir aqui, né? O que é essencial? A ideia do essencialismo, porque ele está muito ligado a questões de produtividade. Quanto mais produtivo tu é para aquilo que é o teu foco, a tua atenção, é um exercício de aprendizado, de tu entender o que é essencial para tua vida, numa ordem de prioridades, para que tu consiga executar tarefas que são mais importantes para os teus resultados, ou aquilo que é lazer, que também é importante, saúde, mas que tu aprenda dentro de uma dinâmica de método, né, de disciplina mesmo, a criar essencialidades para a vida. Se vocês quiserem que a gente traga esse tema, comenta aí que a gente vai trazer e vamos achar onde na doutrina espírita a gente consegue trazer textos sobre isso. O essencialismo. A gente vai trazer, quem sabe a gente traz a obra do essencialismo, e a gente pode fazer união com algum texto da doutrina que traga, porque com certeza a gente vai encontrar algum texto que fale sobre isso, porque é uma das bases, Sim, né? Com certeza. Tá. E acho que assim, junto com isso, né, da atenção que a gente está falando, é assim, tá, já entendemos o processo de atenção, mas assim, acho que é um questionamento para nós. Será que nós estamos abertos para as respostas? Porque ele tem uma parte ali que ele fala isso, né, da questão das respostas. Será que a gente está aberto, né, para os nossos olhos espirituais, os nossos olhos, de alguma forma, o nosso foco? Será que a gente está? Porque na minha concepção, em boa parte das vezes, a gente não está aberto para as respostas. Porque a gente até já falou nisso nas nossas conversas, né? Às vezes a gente faz um pedido e quando vem a resposta, a gente já está focado em outro pedido. A gente já está focado em outra coisa. A gente não tá mais, a gente ainda quer, mas a gente parece que perdeu o foco. A gente esqueceu daquela resposta e ela está ali aparecendo e a gente não está entendendo, não parece que desconectou de alguma forma, né? E é isso, né? Por isso que talvez a gente espere reações espetaculosas, né? Porque ele diz aqui, né, que nos é entregue na essência, de que Deus responde sempre, e muitas vezes na essência. E daí ele fala, né, na advertência ou no... Imagina, eu fiz um pedido e a minha resposta vem através da advertência de alguém.
Não, mas isso não é uma resposta. Tá vindo através de uma advertência. Tá, quando vem, ele fala da advertência ou conselho. Quando é um conselho, às vezes a gente pensa, meu Deus, é a resposta. Se a gente está um pouquinho mais atento, a gente diz. Mas e quando é através da advertência? No sentido de, o caminho não é esse. E tu queria, na verdade, um reforço para que tu seguisse por aquele caminho. E boa parte das vezes é isso. Boa parte das vezes é isso, porque em diversas situações da vida, quando a gente pede algo, e daí no Espiritismo a gente estuda muito isso, né? Às vezes a gente tá pedindo algo que não é pra gente. Que não é pra gente, ou que a gente não precisa, ou que de verdade a gente não quer, mas a gente tá tão acostumado por um modelo mental a pedir aquilo ali, que a gente tá pedindo. Ou às vezes no teu próprio planejamento, a tua direção é essa. E aí, às vezes, inconscientemente, por medo ou alguma coisa, a gente está indo por uma outra direção. E aí, forçando essa barra, né? Que não vai te levar onde tu precisa ir. Né? E olha o que ele diz, né? Uma palavra de bênção, o verbo de um amigo, a página de um livro, né? A nota de uma imprensa, a nota da imprensa, às vezes um vídeo no Instagram te dá um insight, né? Um cartaz que te cruza o caminho. Sei lá, hoje o cartaz é mais difícil, mas um post de alguém na rede social. Sutilezas, né? E vamos pensar assim, ó, dentro dessa lógica, só para não perder o fio, né? Acho que é legal trazer que essa questão, né, de que a gente está pedindo o que não é para nós, isso é muito comum. E daí vem a vida e dá a resposta da advertência, né? Ou seja, poxa, mas eu pedi isso e a vida está me conduzindo para eu sair disso. É a resposta. Mas aí entra o ponto. Tu direcionou o teu pedido, a tua atenção para um assunto. Não necessariamente o pedido naquela forma. Às vezes, eu fiz um pedido a respeito, sei lá, da minha carreira. Aí, só que eu tenho um direcionamento. De alguma forma, eu mais ou menos sei o que eu quero. Aí, através de um conselho, aquilo é mostrado que o caminho deveria ser o outro. Uhum. Ah, mas não foi o que eu pedi. Na verdade, é sobre a essência do que tu pediu, porque Deus responde na essência. A essência eram os teus projetos profissionais. Uhum. E se o caminho que tu precisa seguir é a essência, não é o pedido, muitas vezes, propriamente dito, porque às vezes não é aquilo. Né? Tanto que ele fala. E outra coisa que é interessante, que às vezes ele diz, né? Através dos próprios sentimentos até subirem do coração ao cérebro. Próximo ou seja, aquele sentimento que vem e que te dá um insight, ou então aquele insight que te dá, que te acalma o coração. Porque daí é a racionalidade. E muitas vezes isso não vai vir com palavras articuladas. É simplesmente uma sensação. Ou uma coragem, ou uma calmaria. Uma fé, uma paz que te dá de uma decisão que tu tomou. Aconteceu isso comigo essa semana. Aconteceu essa semana. Eu vinha tentando me conectar e pedindo por algumas coisas que vêm acontecendo. E de repente eu tomei uma decisão. É isso. Aquilo me gerou uma paz que eu não sabia explicar. Desbloqueia, né? E daí eu pensei... Vira uma chave. Só que eu vinha fazendo essa busca ativa de achar respostas, sabe? Não num sentido de desespero, mas no sentido de que eu já tinha pedido. Então eu tava tentando... E eu tava tentando observar, até porque a gente tava com esse tema na cabeça, né? E aí, de repente, eu tomei uma decisão, assim. E se eu fizesse isso? Vou fazer. Essa é a decisão que eu tenho. De repente, eu até mandei, isso é uma coisa, uma questão de família, eu mandei no grupo, assim, da família, falei, e a hora que eu tomei essa decisão, me deu uma paz no coração, que eu pensei, é isso. Não é uma coisa fácil. Sim. É uma coisa desafiadora, mas me deu uma paz que eu pensei, é isso. E quando a gente está preparado, parece que é mais... que a gente tem mais coragem para tomar essas decisões difíceis, né? E aí a gente sabe que é sobre a oração. Sim. Porque daí tu diz, eu orei e eu sei que a resposta vem. Eu só tenho que achar em que momento e como ela vai vir. E a gente fica atento. Teve um outro ponto essa semana, porque tu tem mais alguma coisa que ele falou aí? Não, eu só queria antes... Segura esse tópico, tá? Só pra gente fechar ele. Segura. Um parênteses, eu vou fechar ele. Eu acho que é um exemplo prático, né? De às vezes a gente tá pedindo algo que a gente se sabota nos pedidos, né? Essa questão assim de a gente pedir algo que às vezes não é para nós, ou que não tá no caminho. Daí aquilo que a gente quer não vem e a gente fica culpando a Deus, a espiritualidade, porque não veio o que a gente quer. Poxa, não me atendeu. E acho que já veio. Não. E eu acho que um exemplo de dia a dia, assim, que boa parte das pessoas ou vive ou já viveu, e às vezes isso é mais grave, relações,
às vezes, relações afetivas, relações de casais, né? Que às vezes são relações extremamente abusivas, difíceis, que destroem o outro, que tiram o outro do que ele é, que a pessoa perde a identidade, enfim, sofre, e daí aquela relação rompe e a pessoa tá lá pedindo para voltar para aquela relação. Ela tá implorando numa oração, num pedido que ela gostaria que a pessoa amasse ela, que ela gostaria de voltar. Só que ela tá pedindo muitas vezes algo que é totalmente destrutivo para ela e que ela já tem a referência de que é destrutivo. Porque aquilo ali já faz mal para ela, mas ela continua pedindo nas orações dela que ela quer aquela pessoa de volta. Como é que a espiritualidade vai entender que assim aquela criatura está se sabotando, ela está pedindo algo que prejudica ela? Tu sabe que é interessante, né? Porque essa coisa da gente pedir coisas específicas, quanto mais eu estudo sobre espiritualidade, sobre a doutrina espírita e tantas outras coisas que eu leio, mais eu entendo que os nossos pedidos eles eles devem ter muito mais a ver com a gente pedir coragem, a gente pedir lucidez, força, né? Pedir sabedoria. Sabedoria, a própria Bíblia fala, né? A própria história de Salomão, né? Salomão, ele podia pedir, que Deus chegou e disse, pode pedir qualquer coisa. E aí ele pediu sabedoria. E aí todo o resto veio junto, né? Inclusive as questões materiais, assim, que muitas vezes nos tiram, né? Mas, assim, a sabedoria, o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de discernir o certo do errado. Então, se nas nossas orações a gente pede Deus, que foi uma das coisas que eu te falei, que eu pedi essa semana, Deus me dá sabedoria do que fazer nessa circunstância aqui, que era uma circunstância familiar, me dá sabedoria do que fazer, porque a minha tendência é repetir o que eu já fazia. Porque o cérebro, ele busca o conhecido. Ele não vai se jogar no desconhecido assim tão fácil. Então, me dá sabedoria para que eu não repita o que eu venho fazendo, que não tem, que eu venho fazendo não, mas que a gente vem fazendo em conjunto para que se rompa esse ciclo de problema. Porque toda família tem problema, né? Claro. Tem os desafios, né? Desafios familiares. Essa família é muito unida, mas também muito oriçada. Já dizia a grande família. Nossa. Ai, ai. E a musiquinha vem, né? Bem, automático. Então, assim, volta, foco, sabedoria. E aí eu pedi, Deus me dá sabedoria, sabe? Sabedoria de o que fazer nessas circunstâncias para romper isso aqui, para que a gente possa seguir o caminho que tem que ser, né? Então, assim, eu acho que a sabedoria é sobre isso, né? Às vezes tu tá num conflito de um relacionamento onde tu, de alguma forma, tu quer voltar porque é o conhecido para ti. Mas aí tu pede sabedoria. Sabedoria para quê? Para saber se realmente é isso. Se eu tenho que lutar por isso mesmo ou se não. E aí a sabedoria, ela vai te trazer outras questões, né? Porque daí vai ser até a sabedoria de, então, me dá coragem. Me dá coragem, se é isso, eu recebi a resposta de que eu tenho que romper esse ciclo. Então, Deus, agora eu te peço coragem. E aí presta atenção nos sentimentos que vierem, nos pensamentos, ou nos conselhos, ou no que vem pela frente. Né? Então, até a gente aprender a pedir. Perfeito. O que e pedir? É um exercício importante, né? Demais pra gente. Aprender o que é essencial, de novo, nos nossos Eu estou com um problema financeiro. Então, Deus, eu quero... Deus, me dá a sabedoria de saber como solucionar isso aqui. E aí a solução do problema financeiro vai vir através de uma oportunidade, vai vir através de um trabalho que se apresenta. Então tu não está pedindo o específico onde tu focou, não, tu está pedindo nas possibilidades que são infinitas. Que alimentam o teu espírito para que tu tenha fortaleza para fazer outras coisas. E que às vezes vão vir através de outras oportunidades que não tinham nada a ver com o que tu pensou que era o foco da tua questão financeira. E abre caminhos para novos caminhos. Abre novos caminhos, né? Então, assim, é isso, assim, até a gente aprender a pedir. E aí, tu pediu, presta atenção. Exato, ótimo. Ó, fechei meu parênteses agora. Não, eu ia dizer da questão que muitas vezes, né, quantas vezes a gente, fiz as minhas preces e daí eu chego na casa espírita e aí encadeia as respostas que chega a dar, tipo assim, de manhã, gente, o Ricardo, que já veio aqui com a gente, né? Eu sempre digo, eu faço várias tarefas com o Ricardo na casa, e o Ricardo, eu digo, Ricardo, tinha tudo a ver hoje, eu fico sempre tentando achar conexão nas coisas. Então, assim, às vezes eu chego por exemplo, quinta-feira é um dia meu muito envolvido com isso, né?
Então, chega a quinta de manhã, tem uma tarefa de manhã aqui no primeiro. Tem sempre a ver uma coisa em cadeia com a outra. Então, assim, essa coisa das respostas, às vezes elas vêm pra gente não duvidar mesmo, a gente só precisa estar atento. Porque ela tá ali entremeada numa pergunta que alguém te faz. Aí de noite tu tem que falar sobre o mesmo tema. E daí daqui a pouco o tema não tinha tanto a ver, mas aí faz uma conexão com aquele tema e daí tu vê que tava todo mundo precisando daquele debate no negócio. Então assim, É um exercício de atenção, né? De novo, voltando à atenção, né? ou que alguém tem que estar atento, né? Exato. E daí ele fala das mensagens inarticuladas da natureza. Essa semana, isso é coisa minha, tá? Então assim, pode parecer coisa de doido, mas volta e meia eu tô refletindo sobre alguma coisa e surge uma joaninha no sofá da casa e meu Eu já marido ouvi já pessoas sabe. relatando isso E também. meu marido já sabe Da disso. joaninha. E Marcelo, por onde essa joaninha entrou? Eu falei, não sei, mas ela tá conectada com o que eu tô pensando. E essa semana, antes dessa decisão, dessa paz que me tomou o coração, eu vinha refletindo sobre coisas que se intermeiam, mas aí era questões de trabalho, de vida, assim. Tava voltando da academia, com essa garrafinha na mão aqui. E aí, de repente, eu pensando, refletindo, né, em meio a... o dia tava de chuva, assim, tinha chovido, eu tava voltando, caminhando. E aí, de repente, eu pensando, pá, um negócio na minha mão, eu olho, uma joaninha na minha mão. Do Neides, assim, na Cheguei rua. a parar, respirar, enchi o olho d'água. Ai, obrigada. Veio a resposta. Isso, né? Só que era um pensamento muito de, ai, se eu fizesse tal coisa. Sabe aquela coisa assim? Ai, se não sei o que. De repente, pum, a Joaninha e eu. Deu. Ai, sabe quando dá aquela coisa? Não cheguei a chorar no meio da rua, mas me deu uma emoção, uma coisa, porque eu pensei, olha a resposta. Daí eu fiquei falando agora, a hora que tu quiser, tu sai. Porque eu não vou tirar, né? Brincando. E Deus, E né? ela voou. E Deus, dentro dessa lógica que a gente falou, que usa intermediários, até A isso natureza são. a natureza é obra também. Porque se tu estiver atento aos insights, né, preparado para ouvir as respostas, a natureza é uma folha, qualquer coisa da intervenção divina vai ajudar. Ela diz que Isso quando é ela fenomenal. tá com alguma coisa, que ela sabe que ela quer um auxílio, se é o sim, ela diz que as borboletas elas aparecem. Assim. Parece uma coisa meio, entre aspas, mística, mas não é. É dentro dessa conexão toda divina que a gente esteja atentos. Tá? Foi a Joaninha para mim, não é sempre. Não é sempre que vem a Joaninha. Mas, assim, às vezes é isso, na casa de fé, às vezes é num post. Já aconteceu, assim, do nada. Tipo, eu tenho tentado cada vez menos rodar feed, né? Ficar aqui na geração dopamina. Mas, às vezes, eu abro do nada e tá ali, poxa, tinha que ter aberto por causa disso aqui. Sabe? Então, que a gente fique atento. Às vezes a gente não tá, às vezes a gente tá no conflito, mas assim, é interessante, né? Às vezes a gente precisa relaxar um pouco, mas não precisa se perder, porque normalmente a gente tem muitos pedidos na nossa rotina, no dia a dia da vida, né? Então a gente precisa, né, colocar essa atenção mais... E eu acho que é prática mesmo, né? Se a gente está envolvido com um processo, metodicamente falando, assim, em processos, né, tem um início, meio e um fim, se a gente fez o pedido, a gente precisa estar atento ao meio e ao fim daquilo. Então, é uma prática de... Agora eu preciso começar a praticar mais essa ideia de estar atento ao que está acontecendo para que eu possa colher os insights, Então, assim, eu fiz lá a minha oração, pedi algo importante, agora eu sei que eu preciso estar um pouco mais atenta aos sinais, porque tem um pedido meu que está ativo, e cuidar né? E também prestar atenção como a gente pede, né? Que a gente peça mais sabedoria, mais coragem, mais lucidez, mais paciência. Eu tenho uma amiga que diz que não gosta de pedir paciência, porque quando ela pede, parece que o mundo vem para treinar. O treinamento é o exercício, né? Eu também acho que... Mas assim, eu acho que pedir lucidez, sabedoria e calma são coisas importantes da gente que a gente pode pedir, né? Pra esse amparo, assim, que muitas vezes é a solução de tudo que a gente precisa. Porque às vezes só ter calma já é a solução do problema, sabe? Já resolve muitas coisas. Exato. Mas vamos lá, o que mais? Acho que dentro dessa lógica do trabalho, né? Depois ali tu mencionou o Pai Nosso, claro, né? Que é uma oração fantástica. A gente também pode falar sobre isso em algum momento aqui. A gente já comentou, né, que está nas nossas pautas, que é destrinchar a lógica por trás da oração, que é uma coisa que é muito forte, que tem, a gente reza o Pai Nosso no automático, mas tem
tantos significados ali, né? E ele Sabe, traz um Bru, pedacinho. que um dos momentos mais difíceis da minha, até hoje, assim, desafiadores, em que eu estava lidando com uma questão importante do meu mundo interno, eu tinha terminado de fazer o estudo num grupo de estudo sobre o Pai Nosso. E eu já tinha estudado o Pai Nosso outras vezes, e é uma oração que tem um evangelho inteiro dentro dela, né? E aí eu lembro que eu cheguei, eu estava entrando em casa, eu moro na frente de uma igreja, e para vocês verem, né, templo de fé, onde a gente se conecta, e eu pensei, eu preciso de um momento íntimo, e talvez não seja dentro da minha casa, não sei te explicar. E eu lembro que eu entrei dentro dessa igreja e sentei, e tinha uma imagem de Jesus. E eu comecei a olhar para aquela imagem e comecei a fazer o Pai Nosso, e entre cada frase do Pai Nosso eu conversava. E eu chorei, e daí eu lembro que eu cheguei em casa e foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave na minha percepção, assim, porque ali eu virei algo da minha relação com Jesus, onde eu saí talvez até de uma relação de respeito, em que eu fui aprendendo a respeitar, e dizem que o amor precede o respeito, né? Uhum. O respeito precede o amor. E eu comecei a me relacionar. Ali foi uma virada de chaves de um relacionamento mais íntimo ainda, sabe? Então, essa oração do Pai Nosso, se a gente conseguir tirar o espírito da letra, ou melhor, botar o coração nela e sair só da oração falada, seja no campo do pensamento, e a gente conseguir colocar realmente, porque ela foi ditada por Jesus, então ela tem um poder, né? As próprias palavras saíram da Magnetismo, boca né? dele. Muito forte. Ela é uma relação, acho que a gente pode falar sobre ela logo, Claro, né? sim. E ela é fantástica. É uma oração que a gente pode fazer conectados, assim, se a gente fizer, ela já foi repetida tanto que ela tem essa energia, tá? Como os mantras, né? Ela é uma coisa poderosa, então... E é uma oração que ela está envolvida com as religiões cristãs, mas também tem religiões não cristãs que, né, monoteístas, que também têm a sua versão do Pai Nosso na sua língua, né, mostrando que é uma crença muito completa, né, no sentido de conexão do homem com o transcendente, né. Eu acho que isso é um Então, é tema, legal. né? São dois temas, eu acho que a gente já tem os nossos próximos dois temas. Mas nós temos muitos outros, né, mas a Nós gente vai temos trazer. outras coisas, mas assim, temos Tá. na nossa lista. Aí também chegamos ali a lugares íntimos, que ele fala, né, que a gente já mencionou um pouco aqui, que esse lugar íntimo não é um lugar físico, mas é um lugar muito da nossa consciência, onde dentro de nós a gente encontra uma paz que possa nos ajudar a foco, né? Acho que aqui a ideia é foco, né? Esse lugar íntimo, eu acho que é foco no sentido de estabelecer uma conexão maior que eu consiga parar um pouco de pensar em outras coisas mesmo e foque no meu pedido, né? Acho que aqui a gente já falou um pouco. Que Deus nos atende constantemente, mas que é imprescindível fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo as nossas exigências e desejos. Então, acho que é sobre o que a gente vem falando até aqui, que é esse silenciar os meus desejos, silenciar as minhas exigências de que tem que ser assim, silenciar, baixar o volume disso e abrir e colocar atenção na resposta que Deus pode trazer, porque é o que ele diz, né? A fim de que a gente possa aceitá-las. Isso. Porque nem sempre é fácil. Imagina, tu tá com uma exigência, o teu mundo conhecido gostaria que fosse desse jeito. E aí vem uma resposta, talvez te levando para esse mundo aqui. Sim. Por um caminho que é o que tu deveria ir. Né? Que vai ser melhor. Que vai ser melhor e que tu não vai ver agora, né? E aí tu precisa silenciar, baixar o volume dessa essência, desse desejo aqui, ir por esse caminho que às vezes é mais desafiador do que aquele que tu gostaria que vem pronto, daquela tua exigência de que espetaculosa de que vem a solução pronta. Uhum. E aí tu precisa trilhar, aceitar essas respostas e que ele diz, né, que vai ser a teu favor sempre, mesmo que às vezes pareça contra a gente. Não, gente, isso aqui vai me dar muito trabalho, isso aqui é contra mim, na verdade não. Lá na frente, daqui 10 anos, tu vai olhar para trás e vai dizer quantas coisas na vida. Hoje a gente olha para trás e pensa, se aquilo ali não tivesse acontecido, e às vezes a gente foi auxiliado e nem sabe a tomar a decisão. É muito mais fácil se a gente estiver consciente do processo, mas às vezes a gente já foi auxiliado e nem sabe e tomou uma decisão pela força das circunstâncias.
e seguir um caminho, tu olha para trás 10 anos depois e diz, se aquele negócio tivesse acontecido e eu tivesse mudado completamente a rota, ou tivesse, né, não tomado essa decisão, eu não estaria hoje fazendo o que eu faço, da forma como eu tô. E esse era o último tópico que eu tinha colocado aqui, tá? Essa questão do sempre a nosso favor, né? Porque acho que é isso, assim, quantas... E acho que não precisa nem ir muito longe, né, Thaís? A gente não precisa de 10 anos. Às vezes a gente consegue refletir sobre isso 2 meses, 3 meses depois. Um dia depois. Daí eu penso assim, nossa, 3 meses eu tava lá pedindo pra espiritualidade, por isso, fervorosamente, e agora eu tô vendo que o caminho foi totalmente o oposto do que eu pedi. Mas foi bom que ou foi não. assim. Não, mas é que agora o contra ou a favor de nós, né? Mas a gente se dá. Viajei agora, esqueci. Segue na tua linha de raciocínio. Às vezes até assim, né? A gente pede. Vou dar um exemplo, né? Faz quase um ano que o Chico, que era o meu Golden, né, faleceu. E eu lembro que quando ele estava doente, assim, começando, né, que ele teve câncer, enfim, foi um câncer bem agressivo. E a gente sabe que teria uma jornada muito longa pela frente com ele, né? Ele teve que amputar a patinha, enfim. E eu lembro que eu pedia para a espiritualidade assim, mas deixa ele viver o máximo possível, para a gente poder cuidar dele, aproveitar. E no fim, depois do diagnóstico dele, menos de um mês depois, menos de 20 dias, ele faleceu, né? Fez a cirurgia e faleceu. E daí, assim, quando passou aquela dor iminente, 2, 3 meses depois, que a gente já estava um pouco mais tranquila, a gente pensa assim, nossa, isso foi tão melhor para ele, porque ele ia ter uma vida para me satisfazer pelo meu pedido, mas uma vida de sofrimento, né? Fazendo quimioterapia. Imagina um cachorro gigante de 45 quilos sem uma patinha, né? Com todas aquelas dificuldades, com o sofrimento ali de limitações físicas, de não poder ser o cachorro que ele é, de brincar, de correr. Ele ia ter uma vida talvez infeliz, né? Para satisfazer um pedido meu, de que ele ficasse o máximo possível aqui, pensar, né? Provavelmente tu vai encontrar nas circunstâncias que aconteceram naqueles próximos 3 meses teus e da Cris, que se ele tivesse ali, vocês não teriam conseguido executar muita coisa da vida de vocês, porque vocês estariam... Também. Ele estaria sofrendo e vocês estariam totalmente envolvidas, deixando de fazer coisas que eram necessárias naquele tempo que vocês precisariam fazer. Ia mudar muito, porque a nossa rotina, a nossa vida ia mudar. Nós tínhamos preparado tudo para uma mudança drástica em muitos aspectos por conta da limitação física dele, né? Então isso é quantas coisas que estão na nossa jornada espiritual, no nosso caminho, e inclusive que vão impactar na vida de outras pessoas que deixariam de ser feitos se esse caminho tivesse que não era para ser o caminho. Mas aí tu prestar atenção de 3 meses depois, tu entender que aquele era o caminho, né? Poxa vida, a prece não foi atendida do jeito que eu pedi, mas o que vem na essência para eu ver sobre foi isso. Melhor né? assim. Foi melhor assim. Acho que de tópicos era isso. Não sei se tu tem alguma outra observação, algum comentário final pra gente ir encerrando, que estamos chegando no nosso horário. Eu acho que é só isso, assim. Oremos e prestemos atenção. Eu acho que esse eu sou apaixonada por esse texto. Então, assim, eu ainda disse qualquer hora, de tanto que eu já li, qualquer hora eu vou dizer, sabe no capítulo 224 do livro Coragem, tem um texto, ora e presta atenção, que diz assim, oraste, pediste. E a gente precisa ler sempre, né, para reforçar para nós, para o nosso espírito, para nossa essência, reforçar sempre aquela informação. Como a gente lê sempre coisas que são importantes pra gente, né? Acho que é um texto legal. Para quem é espírita também tem o próprio capítulo 27 do Evangelho, que é pedir e receber, que acho que fala um pouco, aprofunda um pouco mais, né, sobre qualidade da prece, eficiência. Então também é um texto para quem tem, né, conexão com o assunto. Tema prece, é legal né, de trazer de também. entendimento de como a prece funciona, né, o entendimento do que acontece, os conselhos de Jesus a respeito disso. Muito legal. Porque ele falou bastante sobre isso. Então tá, ficamos por aqui. Obrigada por mais uma parceria nesse episódio. Pessoal, fiquem bem, espero que tenham gostado, comentem, surgirem conteúdos aí, né, que vocês tenham interesse, coloquem pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em avaliar e trazer isso à luz de diversos aspectos, né, que a gente possa colocar. Paz e luz pra vocês, fiquem bem. Tchau, tchau e até o próximo. Até o próximo.